A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer a nossa lição de número 9 de jovens. Nós vamos hoje estudar uma lição cujo título é Paulo censura a contenda entre os irmãos. Nós vamos ver aqui mais uma novidade na igreja de Corinto, né? Os coríntios deram um trabalho tremendo ao apóstolo Paulo, mas o apóstolo nunca desistiu daquela igreja e sempre procurou ensinar, orientar, né? Teve uma paciência muito grande aí, porque ele foi o fundador daquela igreja e ele tinha uma paciência de pai para filho, né? Sempre tinha uma historinha e ele estava sempre ali trazendo uma palavra. E a sua epístola, primeira e segunda epístola, elas são testemunha do amor e o zelo que ele tinha para com aquela igreja. Mas sempre surgia um probleminha, né? E hoje nós vamos ver a contenda entre os irmãos. O nosso texto do dia está aqui. Na verdade, está em 1 Coríntios 6, 7. Na verdade, já realmente uma falta entre vós, tende demanda um contra os outros, porque por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então aqui é o nosso texto áureo aqui. E a síntese dessa lição diz: devemos evitar as contendas judiciais, né, entre crentes. O crente está indo na justiça um contra o outro, isso aí não é um bom testemunho, né? Evitar contendas judiciais entre membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com o irmão na fé, né? Então a gente sabe que as contendas entre membros da igreja só traz prejuízo, né, e consequências ruins para o corpo de Cristo. Então, em geral, as contendas, né, elas são provenientes de orgulho, da falta de temor de Deus, certo? Então o apóstolo aqui procura mostrar aos coríntios que eles deveriam evitar qualquer tipo de contenda e processos judiciais em tribunais romanos, pois, né, os juízes judiciais em tribunais romanos, né, não eram cristãos, então pegava mal pra caramba, né? Então ele não ia entender nada a respeito dos ensinos e valores do reino de Deus. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Né? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Né? Paulo aqui já começa chamando a atenção. Né? A pessoa tem um negócio um contra o outro ali para resolver. Né? Tem que ir perante as pessoas injustas que não são cristãs para resolver. Será que não tem um sábio ali na igreja para ajudar a resolver? Né? Paulo traz um despertamento para esse lado. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, né? Julgar os anjos. Então, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, os coríntios aqui eles não imaginavam a dimensão que os esperava, né? Então eles estavam aqui só ligados ali naquele momento e eles não tinham condição de resolver os assuntos deles e adiante os juízes infiéis. Então isso aí não era um bom negócio e não era um bom testemunho, né? Tem um ditado no mundo que eu aprendi quando era criança, que roupa suja se lava em casa, né? Então levar problema de igreja para pessoas que não são crentes, não só numa situação dessa de levar o juiz, né? Mas também de estar contando problema para pessoas que não são cristãs, problema da igreja, né? Botando aí no ventilador, coisas que é um problema interno da igreja, né? Que não vai trazer nenhum benefício para a igreja, para o mundo, vai escandalizar as pessoas, né? Porque defeito e confusão tem em todo lugar, mas cada um no seu problema, né? Nós não temos que estar passando problemas de dentro da nossa casa para as pessoas, a não ser para aqueles que são necessários, problemas da igreja. O crente ele tem que ter sabedoria para discernir essas coisas, né? Às vezes o crente está dentro de um ônibus falando assunto da igreja,
o que ele gostou, o que ele não gostou, e o ímpio só está ouvindo aquelas abobrinhas todas que o crente está falando, em vez de ficar quieto, fechar a boca e dormir, né? Não, fica contando história da igreja, falando mal. E às vezes o problema está na pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é só levar juízes para resolver demanda, não. Também ficar julgando conversa fora por aí, falando mal da igreja. Se não pode falar bem, não fala mal, fica quieto. A Bíblia não chamou a gente para falar mal nem para julgar ninguém, né? Então, ele fala isso aqui com: não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Se nós vamos julgar um dia os anjos, será que nós não podemos julgar alguma coisa concernente a essa vida? Né? Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a essa vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, digo, não há entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas um irmão vai a juízo com outro irmão, isso perante infiéis. Paulo se sente, né, mal com essa complicação arrumada pelos coríntios. Então, nessa lição é isso que nós vamos ver, tá? Eu também quero te fazer aquele pedido: se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, tá? Isso aí vai ser bênção para alavancar o nosso canal, que a finalidade é essa: trazer, né, um resumo da escola dominical, outros vídeos também. Eu tenho mais de 300 vídeos aí no meu canal, né? Muitos não são da escola dominical, mas são assuntos muito importantes para você, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, deixa seu comentário, dá um toquinho no sininho para você receber sinal de novos vídeos, e também você pode compartilhar com seus amigos, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto aí, fica conosco aí até o final. Não esqueça do seu like, tá bom? Então é isso aí que nós vamos ver, né? Os membros de Coríntios estavam aí levando um ao outro, levando para os tribunais, uma coisa ridícula, certo? Que segundo o apóstolo Paulo, não era assunto para se levar, né? Não era uma coisa grave para se levar para a justiça, mas as coisas corriqueiras de dentro da igreja estavam fazendo isso, né? Então isso aí não estava pegando bem. Então o apóstolo Paulo orienta que as questões internas da igreja deveriam ser resolvidas pela própria igreja. Olha só, as questões internas da igreja devem ser resolvidas pela própria igreja, entendeu? E Coríntios não está sozinho nisso não, tem muita gente fazendo isso por aí ainda, certo? Então, eles não precisariam recorrer ao sistema romano da época, né? A justiça dele. Então, a questão entre irmãos tem que ter pessoas competentes na igreja para resolver isso, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa primeira parte: o poder de julgamento da igreja local, o universo jurídico romano. Aqui o autor, ele traz aqui que os romanos tiveram assim tiveram de desenvolver uma estrutura que atendesse a sociedade, né? Que ele estava dominando o mundo todo, né? Então ele precisava de uma estrutura jurídica que pudesse atender a sociedade, que era nitidamente litigiosa, lógico, né? Vocês veem que as perseguições ali eram normais. Tudo que não se encaixasse no esquema deles se tornava inimigo, né? Ou está comigo ou não está, você não tinha direito de seguir o ritmo de vida. Então o sistema judicial de hoje, né, herdou muito do Império Romano. Algumas contendas eram simplesmente pretexto para vingar ofensas e perseguir pessoas, né? Com certeza, ainda hoje continua a mesma coisa. Certas coisas vão para a justiça mais por questões de vingança, né? Perseguições, existe muito isso, certo? Pessoas que elas são consideradas inimigas, certo? Infelizmente, também funciona dessa forma, imparcial, pelo sistema jurídico romano, onde a corrupção e o suborno eram normais, certo? Aqui diz, ó, no universo jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos,
os poderosos citados por Paulo, entendeu? Então, algumas contendas eram isso que eu disse agora, eram simplesmente para pretexto para poder vingar as ofensas, perseguir pessoas consideradas inimigas. Então, dessa forma, as questões precisavam ser intermediadas pelo sistema jurídico romano, que dava a palavra final na resolução dos problemas. Todavia, a jurisprudência não era exercida com imparcialidade, certo? Pelos representantes da justiça romana. Eles não eram imparcial, pois a sociedade romana ficou conhecida por ser corrupta e ter por comum a prática e o suborno. Era isso, entendeu? Então, não tinha honestidade. Com certeza o dinheiro falava mais alto, o poder, o status, né? E o cristianismo era perseguido, certo? Número 2 aqui, a organização da igreja local. Em uma igreja cristã nova como Corinto, os conflitos em busca dos direitos institucionalizados por Roma seriam inevitáveis, mas Paulo exortou duramente a respeito das contendas e disputas judiciais, né? Que a pessoa às vezes se habitua, tudo tem que ir na justiça, tudo, qualquer coisinha justiça, qualquer coisinha justiça, qualquer probleminha justiça, não é por aí. Tem coisa que a gente pode resolver conversando, né? Podemos ter um diálogo, buscar outros caminhos, tranquilo, principalmente na igreja, né? Mas quantas igrejas estão na justiça aí? Não sei quem é culpado, se é o pastor, ou quem vai, ou quem é acusado, a vítima, eu não sei. Mas isso aí está se tornando, às vezes, uma prática que não traz nenhum benefício para a igreja. Pelo contrário, coloca a igreja no mesmo nível das outras repartições. Entendeu? Muitas vezes a pessoa olha a igreja no mesmo nível que ele vê qualquer empresa aí. Justiça, qualquer coisinha está na justiça, a igreja, o pastor, né? Pessoas com acusações. Quer dizer, isso aí vai secularizando demais a igreja. O pessoal de fora olha a igreja no mesmo nível que olha para uma empresa. Entendeu? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Quanto mais a gente puder evitar a justiça e resolver os nossos problemas entre nós, melhor, né? É menos escândalo e não enfraquece o poder espiritual da igreja. Entendeu? O próprio juiz, que está sempre lidando com a igreja, ele vai ter na ideia, na mente dele o quê? Que a igreja é igual a outra empresa qualquer, não tem diferença nenhuma. Bem, o apóstolo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã, certo? A igreja de Corinto ela vivia em constante conflito, divisões, dissensões, com casos de imoralidade. Então ele exorta a viver em uma vida de santidade, a resolverem as questões internas na própria igreja. Entendeu? Então ele defende que a igreja seja competente para resolver seus problemas e fazer um julgamento justo, bem diferente, né, dos tribunais romanos, certo? Então ele questiona uma coisa importante: se na igreja não havia pessoas sábias o suficiente para julgar as coisas mínimas, como rixas internas, né, por aí afora, então não deveriam jamais submeter essa causa aos conflitos internos, ao julgamento perante os infiéis, porque é necessário que na igreja tenha pessoas competentes para resolver os assuntos da igreja. Entendeu? Calúnia. Eu vou botar alguém, vou na justiça por calúnia. Será que não dá para a gente conversar e resolver isso? Né? Alguém me caluniou. Ou eu deixo para lá, né? Ou corro atrás para conversar com a pessoa, chamar as pessoas envolvidas e procurar resolver ali, se for necessário. Quantas vezes eu mesmo já fui caluniado e deixei para lá, entendeu? Deixei denegrir a minha imagem, a minha moral, mas depois todo mundo viu que não era nada disso, né? Porque se você ficar também querendo se justificar com tudo que falam, né? Com tudo que as pessoas falam, tem gente que joga a conversa fora, não sabe nem o que está falando. Entendeu? Aí depois tu vai
Teve pessoas que eu ia falar com ele, tá, me desculpa, eu entendi mal, não sei o quê. Entendeu? Aí você vai ficar levando essas pessoas para a justiça, perdendo seu tempo. Né? Não adianta, vamos procurar resolver os nossos assuntos entre nós mesmos, que é muito melhor. Vamos orar, vamos pedir orientação a Deus e vamos ensinar o povo a se comportar de uma forma correta, regular a língua, entendeu? Controlar a língua, falar menos, se meter menos na vida dos outros. Vamos ensinar o povo isso. Cada um cuidar da sua vida. Vamos orar um pelos outros. Não falar mal, né? Por que eu tenho que estar caluniando os outros? Deixa a vida dos outros para lá, né? Por que eu tenho que estar inventando? Por que eu vou participar de motim? Por que eu vou me juntar com os fofoqueiros? Vou me juntar com os faladores? Por quê? Para depois de qualquer coisinha querer ir para a justiça? Não. Vamos evitar. Pessoas tóxicas, perturbadas da mente, se afasta. Em vez de ir para a justiça, se afasta deles. E é melhor. É isso que Paulo está querendo orientar aqui. É melhor sofrer o dano. Falou mal, eu não sou nada disso? Tá bom, Deus vai mostrar a realidade. Apesar de tudo, eu sou conhecedor da palavra e eu sei que Deus está na minha vida, está na tua vida. Aonde há inocência, Deus está do teu lado. Tu é inocente, Deus está do teu lado. Entendeu? A não ser aquelas coisas que realmente chegam a um patamar anormal, aí é outra história. Mas essas coisas corriqueiras aí da vida, fulano falou que eu sou feio, fulano falou que eu sou bonito, fulano falou que eu sou magro, que eu sou gordo. Deixa isso pra lá. Segue sua vida. Entendeu? Fica levando aos infiéis coisas que é pra gente resolver mesmo na igreja. Bem, número 2, estrutura de funcionamento da igreja cristã e dos tribunais romanos. Bem, o funcionamento da igreja, aqui o autor está dando muita ênfase à forma de funcionamento, né, dos tribunais romanos. O funcionamento da igreja em Corinto. A igreja de Corinto era organizada nas casas, né, de alguns membros. Ela teve a sua origem na casa de um homem chamado Justo, que ficava bem ao lado ali de uma sinagoga ali. A igreja era nos lares e essa igreja era perto de uma sinagoga. Na sua grande maioria era formada pelos pobres. Essas igrejas eram formadas dos coríntios, eram formadas pelos pobres que viviam ali, né, nas margens ali do porto de Corinto. Então as famílias se reuniam em casa de pessoas de melhor poder aquisitivo da comunidade. As pessoas de uma situação melhor financeira, talvez com uma casa maior, mais confortável, né, cediam para fazer culto, porque parece que foi lá dos anos 300 em diante que começou, de Constantino, né, que começou a igreja ter o seu templo, igual tem hoje. Porque até os anos 300, os cultos eram realizados nas casas, não era culto em templo. Quando Constantino assumiu, mudou a situação, aí eles herdaram os templos, né, dos pagãos lá e começaram a fazer culto. E de lá para cá, as igrejas se reúnem em templos. Mas até os anos 300, segundo a história, os cultos da igreja cristã eram tudo nos lares. Por isso que os apóstolos ensinavam de casa em casa, porque era nas casas que eram as igrejas, e as igrejas cresceram, se espalharam muito. Parece que muitos hoje ainda usam esse mesmo modelo, né? Durante a semana os cultos são nas casas, chamados células, e no domingo todo mundo se reúne no templo, né? A igreja da Coreia é uma perfeita imitação do tempo primitivo das igrejas nas casas. E na Coreia do Sul, o pastor Pong Cho, né, fazia assim, células durante a semana nas casas. E no domingo todo mundo se reuniu. E a igreja com milhares e milhares de pessoas. Bem, 2. O poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Então, se havia conflitos e rixas a serem levados a julgamento, era porque alguns continuavam tirando vantagem dos seus próprios irmãos, né? Às vezes a pessoa
leva o outro na justiça pensando nos danos morais. Aí o advogado já chega e fala, ó, vamos cobrar aí 10 mil por danos morais. A pessoa de olho no dinheiro, ele não quer nem saber, mas não sabe que lá na ponta isso aí pode sair muito caro. Ao contrário, né? Então, no entanto, os que causavam tanto os que causavam danos como os prejudicados estavam todos errados, entendeu? Não tinha ninguém certo ali, que tudo ali era ganância, certo? A raiva, o ódio, entendeu? Às vezes a raiva leva você a querer uma vingança, né? Então, tanto um como o outro estavam todos eles errados, porque às vezes, se não fosse por questões financeiras, danos morais, era uma vingança que a pessoa queria fazer. Vou me vingar dele, vou levar ele para a justiça. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E é um exemplo que Paulo escreve, porque nós devemos evitar isso. Muitas vezes é melhor você sofrer o dano, o prejuízo, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Então, em Coríntios 6, 7, está aqui escrito, né? E aí está escrito isso, que deveriam, ao invés de ir aos tribunais de Roma, deveriam o quê? Recorrer aos ensinamentos de Cristo do Sermão da Montanha, lá, por exemplo, Mateus 5, 39. Era muito melhor, né? E é muito melhor para nós hoje. Ao invés de ficar indo para tribunal e para isso, para aquilo, tem gente que adora esses assuntos, vamos para resolver isso e tal, mas a Bíblia está dizendo aqui que os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte é o melhor remédio para nós sermos libertos dessas situações. Entendeu? Aceitar o ensinamento do reino dos céus. O que um ímpio tem para nós em matéria de ensinamento? Né? Nada. Então as pessoas mais indicadas para resolver os conflitos internos seriam os próprios líderes da igreja. Certo? Existe coisa que realmente tem que ter justiça jurídica, né? Mas outras, os próprios líderes da igreja podem resolver. Os próprios líderes da igreja têm capacidade para resolver, né? Se falta um líder capacitado para orientar, é complicado, mas eu acredito que isso aí não deve. Uma igreja sempre tem alguém que pode resolver situações dessa natureza, tá bom? 3 aqui, o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Vamos ver aqui. Primeiramente, o Império Romano tinha como política respeitar a tradição local. Por quê? Nós vamos ver, isso aqui é importante. Eles não eram bobos também não. Eles tinham que respeitar a tradição local por quê? A tradição local ou as leis da terra, dos povos dominados. Isso aí era uma forma de estabelecer a estabilidade social. Porque a extensão do reinado de Roma era mundial, né? Roma, primeiro governo mundial foi de Nabucodonosor, o segundo foi dos Medo-Persas, o terceiro da Grécia, e o quarto governo mundial era Roma. Então a extensão do seu governo era longa, era extensa mesmo, né? Eles dominavam o mundo na época. Então o que acontece? Se eles não usam, né, a política de respeitar a tradição local ou as leis da terra, o que ia acontecer? Eles iam viver sempre em conflito, sempre em brigas, né, porque o povo ia se revoltar. E eles não iam aguentar isso por muito tempo, embora Roma fosse um governo poderoso, os imperadores tinham muita autoridade, tinham um bom exército, bem preparado, mas para tomar conta de lugares extensos, conforme eles tinham, eles não teriam condições. Então, o que eles faziam? Ele tinha como política respeitar a tradição local e a lei da terra dos povos dominados. Por quê? Como uma forma de estabelecer a estabilidade social. Então, eles não vou dizer que eles aceitavam tudo, mas eles toleravam os judeus, né? Os judeus estavam sempre tendo uma insurreiçãozinha lá, eles estavam lá e tal, mas eles suportavam os judeus e outras nações também, né? Por quê? Para evitar muita confusão, que senão seria difícil para eles. Então, essa forma deles agir
mantinha a estabilidade social que dava uma folga para eles, né? Bem, em Corinto o fórum do governador ficava no centro de Ágora. Para o costume romano, as sentenças tinham que ser proferidas de dia, olha só a idolatria, para que o deus Júpiter assistisse os debates e iluminasse o julgamento, porque de noite Júpiter estava dormindo. Entendeu? Dá para dormir com essa, né? Bem, vamos lá para a parte final aqui. Os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Bem, os injustos, Paulo foi bem claro, né? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se assusta não. Um crente não pode ser injusto. A Bíblia diz que o adúltero não pode entrar no reino do céu, o ladrão, o mentiroso, o 7-1, né? Fornicadores, os heréticos, os impuros, ninguém pode entrar no reino do céu, a não ser que se arrependa, né? Então, da mesma forma, o injusto. Pessoas que estão na igreja e ficam fazendo injustiça com as pessoas, a Bíblia está dizendo que se ele não se arrepender, ele não vai herdar o reino dos céus. Entendeu? Não herdarão o reino dos céus. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que não vai herdar e não vai mesmo. Certo? Então, eu quero ler aqui só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, capítulo 6, versículo... Vamos ver aqui. Mas só em existir entre vós demanda já é uma completa derrota. Entendeu? Estou rindo para não chorar. Só existir demandas entre vós já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes o dano, a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Quer dizer, por que não é melhor ficar no prejuízo do que ter escândalo? Que depois Deus pode te recompensar, né? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos próprios irmãos. Olha só, o irmão com outro irmão fazendo injustiça, fazendo dano aos próprios irmãos. Versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Aí no 9 diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está bem claro aqui, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Que muita gente se engana. Não tem nada a ver. Tem sim, não vai herdar o reino dos céus. Aí ele acrescenta aqui, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. A não ser que ele se arrependa, né? Porque o arrependimento é que traz a mudança de posição de pecador miserável para um pecador arrependido salvo. Né? Enquanto a pessoa não se arrepende, ele é um pecador, né? Um pecador perdido. Se arrependeu, mudou a sua vida, ele é um pecador salvo. Né? Pecador a gente sempre é, né? Mas há uma diferença do pecador não arrependido, que está condenado, e o pecador arrependido, que se arrependeu, se converteu, é uma nova criatura em Cristo e está salvo. Né? Então, Paulo é muito claro aqui com eles. Vocês podem continuar fazendo injustiça com outro irmão, mas não vai entrar no céu. Entendeu? Então Paulo volta ao assunto e adverte que os injustos não terão vida eterna devido à sua injustiça praticada. Como crente, né, nós temos que viver uma vida coerente de cristão. Né? Deus não aceita
Farisaísmo. Deus não aceita hipocrisia. Não adianta a gente fingir que é crente, tem que ser crente. Então, o Paulo aqui ele ensina isso, entendeu? Um cristão tem que agir como cristão, certo? A vida do crente tem que ser coerente de um cristão. Quem age assim e não se arrepende, está fora do reino. Não tem mamãe chora, não. Ou vive o que está escrito ou não vive. Certo? Então, isso aqui é uma parte que a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos fazendo injustiça com alguém, o marido está sendo injusto com a esposa, o esposo está sendo injusto com a esposa, vice-versa, com os filhos estão sendo injustos com os pais, nós estamos sendo injustos com as pessoas que nos amam, nós estamos sendo injustos com as pessoas na igreja, o pastor, né, injusto com o pastor, injusto com alguém. Então nós temos que ver se tem alguma parte que nós estamos vivendo para mudar o comportamento e agir de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter. A nossa vida ela tem que estar coerente com a palavra de Deus. Os membros que estavam defraudando o irmão, levando para tribunal, por coisa corriqueira, só por vingança ou por questões financeiras de danos morais, né? Então estavam levando as pessoas para o tribunal de forma leviana, né? Poderiam ganhar a causa humana, mas poderiam perder a vida eterna. A pessoa vem todo feliz, ganhei muito dinheiro com dano moral, né? Eu consegui o que eu queria, né? Fiz a minha vingança, mas e a vida eterna, como é que fica, né? Bem, os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis com os juízes injustos. O juiz injusto vai ser condenado? Vai. Mas o irmão fraudulento também não é porque está dentro da igreja como um crente que não tem nada a ver, não. Deus não vê como o homem vê, não. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, né? Então, Paulo iguala aqui quem defrauda o irmão com os devassos, idólatras e adultos, ladrões, roubadores, que está envolvido aqui, todos estavam debaixo da mesma condenação. Paulo foi bem claro aqui. Vocês ouviram a lista que eu li aqui de pessoas que não vão entrar no reino do céu. E nesse meio está o defraudador também, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. O injusto serve para qualquer um que comete injustiça, entendeu? Praticar injustiça e não suportar a injustiça do irmão, um erro pior ainda de quem pratica a injustiça. Devemos também suportar certas coisas, né? Há um tempo, as pessoas mudam, né? As pessoas podem mudar a mentalidade. Uma pessoa que hoje é teu inimigo, amanhã pode ser teu amigo, né? Ele pode mudar o pensamento a teu respeito, que vê que não é nada disso, e às vezes a gente se precipita e perde a benção. Bem, para encerrar aqui, disputa de juízes pagãos. Conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante de Deus a juízes pagãos, que não entendiam como funcionava a organização da igreja. O que um juiz pagão ele vai entender sobre conflitos internos de igreja? Vai entender como funciona uma igreja, como é a sua organização, como é a sua administração, né? Como funciona a Bíblia, quais são os padrões bíblicos do reino dos céus, né? Quais são os fundamentos do sermão, por exemplo, do sermão da montanha, o que aprendemos, o que um juiz pagão sabe sobre isso? O que o juiz entende de perdão, né? Dentro da igreja, ensinado pela palavra de Deus? Nada. Então as decisões do juiz poderiam ter um impacto negativo no relacionamento interno da igreja, pois não teriam como base os princípios cristãos. Então, todo julgamento, para encerrar isso, todo julgamento que nós devemos fazer dentro da igreja, do relacionamento entre os irmãos, deve ser com base bíblica. Está entendendo? Toda vez que nós, como pastores, como os líderes, vamos resolver algum conflito dentro da igreja, qual é o nosso manual? Qual é o nosso código? É a palavra de Deus. Nós vamos resolver a situação daqueles irmãos segundo a palavra de Deus. Agora, o que um juiz, né, que tem a lei na mão,
mas não tem a Bíblia. Como é que ele vai resolver problemas de dois irmãos dentro de uma igreja? Ele não tem como. Não vai sair corretamente, entendeu? Então, temos que prestar atenção nisso, certo? Então, o texto diz quais eram os litígios que eram, não diz, né, os litígios que eram levados aos tribunais romanos. Agora, que era coisa simples, era, senão Paulo não teria dado essa palavra, né? Então, é um cuidado que a gente tem. Juízes pagãos, eles não têm os preceitos bíblicos para resolver os conflitos internos da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, certo? E o nosso manual de ética, de lei, de justiça é a palavra de Deus, tá bom? Então, Deus te abençoe, que essa lição possa trazer um despertamento para nós, né? E que nós possamos ter um entendimento melhor de como devemos resolver as coisas entre nós, com a orientação de Deus, tá bom? Com certeza na igreja tem pessoas amadurecidas, capacitadas, com condições de resolver essas situações. Então, Deus que te abençoe, até a próxima, certo? A lição 10 estaremos aí, a 9, 10, ministrando aí a palavra, né? Essa aqui foi uma lição. Semana que vem nós vamos estar aqui com outras lições importantes, certo? A lição de número 10, hoje foi a lição de número 9, nós vamos estudar seu corpo é o membro de Cristo. Vai ser a próxima lição, tá bom? Então Deus te abençoe, não esqueça aí o seu like, a sua inscrição, dá um toquinho no sininho aí para receber novas notificações de vídeos colocados, tá bom? Deus te abençoe. E se quiser ver todos os 300 vídeos do meu canal, é só você dar um toquinho na minha foto, ou se não no meu nome, e vai abrir o canal todo e você toca em vídeo e vai ver todos os vídeos que você quiser, tá bom? Um abraço e até a próxima. Deus te abençoe.